A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas revelações da parte de Deus. Estando eu em oração e comecei a conversar então com o Espírito Santo, o Espírito Santo começou a me trazer as revelações. E do jeito que ele me explicou, eu vou explicar para vocês que vocês também possam entender. E o Espírito Santo começou a me falar que a maioria das pessoas, depois que aceitam a Jesus, elas vão na igreja. E elas vão na igreja e elas têm encontros com Deus apenas na igreja. Por quê? Porque eles não querem um relacionamento mais profundo com Deus. Então, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, conforme o Espírito Santo me explicou, ele falou assim, a maioria das pessoas fica com Deus em 2 horas de culto. Estão apenas nesse nível de ficar com Deus, tendo encontros com Deus, alguns dias na semana, que são os dias de culto. E elas vão na igreja, ficam ali com Deus, oram, buscam a Deus, ficam ali. Só que depois que saem dali, vida que segue. Elas não têm uma intimidade profunda com Deus, são apenas ficantes. Vão lá no culto, ficam com Deus 2 horas, 1h30. Aí depois, no outro dia da outra semana, vão de novo, ficam com Deus. Ou seja, elas não querem um relacionamento profundo com Deus. Elas são apenas ficantes, estão ficando com Deus. Não querem um nível mais profundo de relacionamento. E esse é o primeiro nível de relacionamento com Deus. Eu não estou falando nada aqui sobre salvação. Eu estou falando níveis de intimidade para com Deus. E esse é o primeiro nível. O nível que as pessoas apenas vão na igreja, ficam lá adorando a Deus e depois voltam para a sua vida. Ou seja, são ficantes, estão ficando com Deus. Mas tem aquelas pessoas que já querem algo mais profundo com Deus. Elas não apenas vão na igreja, mas elas são igreja. Elas começam a buscar, começam a jejuar, começam a pagar o preço. Por quê? Porque elas querem ter um relacionamento mais profundo com Deus. Então essas pessoas, elas entram no segundo nível de intimidade com Deus, que é o noivado. O primeiro é aquelas pessoas que só querem ficar. E ficar você não tem um compromisso sério com Deus. Mas o segundo nível, sim. O segundo nível, vamos chamar de noivado, onde as pessoas, elas querem um compromisso com Deus. Elas estão se esforçando para ter um compromisso com Deus. Elas oram, elas buscam, elas jejuam, elas renunciam, elas pagam o preço. Por quê? Porque elas querem ter uma intimidade maior com Deus. Então elas entram nessa segunda etapa. Elas entram no noivado. E o Espírito Santo foi me explicando assim para que eu possa entender, e eu estou explicando assim para que você possa entender. Então, o primeiro nível de intimidade é um nível do, vamos dizer, do namoro, do ficar. O segundo nível de intimidade para com Deus é o noivado, onde você já tem ali um compromisso mais sério com Deus, você leva as coisas de Deus mais a sério, você quer realmente viver para Deus, você começa ali a fazer a obra de Deus. No segundo nível de intimidade, você já está ali fazendo a obra de Deus, buscando, orando, jejuando e se esforçando para ter um relacionamento mais profundo com Deus. Só que isso é apenas o segundo nível. Já o terceiro nível é um passo maior, é o passo da aliança final, a aliança de casamento. Por quê? Porque o casamento é uma aliança eterna. Só que aí o Espírito Santo me falou para mim, mas como faz para que 2 pessoas se casem? Aí eu pensei e disse, bom, as 2 pessoas têm que concordar, as 2 pessoas têm que falar sim para que haja um casamento. As 2 pessoas, quando vão casar, elas dizem sim. Aí o Espírito Santo, da mesma forma com Deus. Você pode chegar no primeiro nível do namoro, você pode entrar no segundo nível do noivado, só que para você ter uma aliança eterna com Deus, não basta apenas você querer dizer sim, mas Deus também precisa dizer sim para você. Porque não é para todo mundo que Deus vai dizer sim. Por isso que não é todo mundo que chega nesse terceiro nível de intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus sabe que muitos são noivas interesseiras. Muitos só querem a Deus pelo aquilo que Ele pode dar, não pelo aquilo que Ele é. Então Deus jamais vai dizer sim para pessoas interesseiras, que não amam a Ele de verdade, só estão em busca de outras coisas, daquilo que Ele pode dar, das riquezas, das bênçãos, daquilo que a pessoa pode usufruir de Deus, dos dons espirituais, da unção, do poder. Ou seja, elas não amam a Deus verdadeiramente para ter essa aliança eterna. Elas podem até dizer sim, mas Deus conhece o coração. E Deus só vai dizer sim para pessoas que realmente o amam acima de qualquer coisa. Por quê? Porque no casamento, para um casamento acontecer, as 2 partes têm que concordar. As 2 partes têm que dizer sim. Então você pode estar na segunda parte do noivado já querendo ir para o casamento. Você pode dizer sim para Deus, mas para que o casamento aconteça, Deus também tem que dizer sim para você. Deus tem que aceitar fazer essa aliança com você, para que você possa entrar então nesse terceiro nível espiritual de intimidade com Deus. Entendeu, irmãos? Vamos recapitular. No primeiro nível é o nível do namoro. Foi assim que o Espírito Santo me explicou e eu estou explicando para você. Onde as pessoas têm encontros com Deus, mas não tem nada sério. É apenas um namoro. Já o segundo nível é um nível mais profundo, que é o nível do noivado, onde as pessoas já estão fazendo a obra de Deus, estão orando, estão buscando, porque querem algo mais de Deus, querem ter mais um relacionamento mais profundo com Deus. Só que nesse segundo nível de intimidade com Deus,
a aliança pode ser quebrada, porque no namoro, o namoro pode ser desfeito. Já o casamento não. O casamento é um passo muito importante. Por isso que a maioria das pessoas só ficam no segundo nível. Porque as pessoas, muitos que são interesseiros, que querem Deus, pelaquilo que Ele pode dar, não pelaquilo que Ele é, muitos só ficam ali, no segundo nível de intimidade com Deus. Não dão um passo adiante. Por quê? Porque Deus não aceita. Porque Deus conhece o profundo e o escondido do coração. Deus conhece cada um de nós. E Ele só vai dizer sim para a noiva, para pessoas que o amam de verdade. Deus não vai dizer sim para uma noiva interesseira, que só quer Ele por aquilo que Ele pode dar, não pelaquilo que Ele é de verdade. Por quê? Porque no noivado a aliança pode ser desfeita. Muitos noivados terminam. Por quê? Porque ainda não está firmada uma aliança. Já o casamento não. O casamento, a partir do momento que o casamento é feito, é uma aliança eterna. E assim, quando você chega num terceiro nível de intimidade com Deus, você firma com Deus uma aliança eterna. Então vamos dizer que você chegou no terceiro nível. Você disse sim para Deus, que você quer viver só para Deus e exclusivamente para Deus. Então Deus vai sondar o seu coração. E nesse momento, vamos dizer que Ele diz sim para você. Então você entra no terceiro nível de intimidade com Deus. E é no casamento que a intimidade mais profunda acontece. E é assim no casamento terreno que o Espírito Santo me perguntou: qual é o símbolo que mostra que você é casado com uma pessoa e tem intimidade com essa pessoa? E eu disse, bom, aliança. Aliança é um símbolo que eu sou casada com uma pessoa e tenho intimidade com essa pessoa. É aliança de casamento. E o Espírito Santo me trouxe então essa revelação profunda e ele diz assim: sabe qual é o símbolo que mostra que as pessoas têm um relacionamento, uma intimidade, uma aliança eterna com Deus, que tem uma intimidade profunda com Deus? E eu disse, qual é? O Espírito Santo disse, a unção de Deus. É a unção de Deus que mostra que essa pessoa tem uma intimidade mais profunda com Deus, tem uma aliança eterna com Deus. É a unção de Deus. E conforme essa intimidade vai aumentando, mais a unção vai aumentando, vai aumentando. Por exemplo, assim na terra, quando você casa com uma pessoa no primeiro ano de casamento, você tem um tipo de intimidade. Diferente se você tiver 20 anos de casado, você já vai ter outro nível de intimidade com essa pessoa. E o Espírito Santo, da mesma forma, é com Deus. Nos primeiros anos você tem um tipo de intimidade com Deus, mas cada vez que os anos vai se passando, mais um nível de intimidade você terá com Deus, e mais um nível de unção vai aumentar. Aí vai passando os anos e o nível de unção vai aumentando. Aí depois você já entra em níveis maiores, níveis de glória. E o Espírito Santo me disse assim: e depois do casamento, depois dessa intimidade mais profunda com Deus, o que acontece? Eu disse assim: vem os frutos do relacionamento. Na terra, os frutos são os filhos são os frutos de um relacionamento, de uma intimidade com alguém. Aí o Espírito Santo me fez entender também que é assim também com Deus. Quando você firma essa aliança espiritual com Deus, essa aliança eterna, ao passar do tempo também vem os frutos, e você também começa a ter frutos. E os frutos são o quê? São os filhos espirituais. Mas isso fica para outro dia, essa outra revelação. Mas para que você entenda, o primeiro nível, vamos recapitular, o primeiro nível é o nível do namoro, onde as pessoas só têm momentos com Deus, passam momentos com Deus, mas não querem um relacionamento, uma intimidade mais profunda com Deus. Já o segundo, que a maioria das pessoas hoje vivem, e a maioria das pessoas vão viver apenas, que é do noivado. Por quê? Porque você dá um passo a mais, para que você possa ter esse relacionamento eterno com Deus, firmar esse casamento com Deus. Não basta você apenas querer, você dizer sim, mas Deus também precisa dizer sim, porque Deus jamais vai aceitar uma noiva interesseira. Deus quer pessoas que o amem de verdade. E quando Deus vê que uma pessoa ama Ele de verdade, Deus vai dizer sim. Então você vai entrar para o terceiro nível de intimidade com Deus, que é o nível mais profundo, que é o nível mais profundo que você pode chegar com Deus. E depois que você entrar nesse terceiro nível, a cada ano que passa, a sua aliança com Deus, a sua intimidade com Deus vai aumentando, vai aumentando. E então a unção, o poder e a glória também irá aumentando, aumentando, aumentando na sua vida. E depois vai vir os frutos que são os filhos espirituais. Aleluia, Deus seja louvado. Então, irmãos, para que você entenda esses 3 níveis de intimidade para com Deus: namoro, noivado e casamento. E foi assim que o Espírito Santo me explicou, para que eu pudesse entender. E dessa forma eu estou explicando para você, para que você possa entender esses 3 níveis de intimidade para com Deus. Irmãos, não é fácil.
Não é fácil chegar no terceiro nível, é porque você vai ter que ganhar a confiança e o amor de Deus. Irmãos, ninguém engana Deus. Você pode enganar uma pessoa para que a pessoa possa casar com você iludida, mas de Deus ninguém engana, de Deus ninguém se esconde. Deus conhece o profundo e o escondido do nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Então, irmãos, no terceiro nível, não basta apenas nós queremos, mas Deus também tem que querer. Ele também tem que dizer sim. E quando Deus disser sim, essa aliança é feita no mundo espiritual. Então você começa ali, então, a ter intimidade com Deus. E o símbolo que você tem intimidade com Deus é a unção de Deus na sua vida. E conforme os anos forem passando dessa aliança eterna que você firmou com Deus, mais o poder, mais a unção, mais a glória de Deus estará sobre a sua vida. E esse é o símbolo que você carrega, que você tem intimidade com Deus, a unção de Deus. Assim como na terra, o símbolo que a pessoa carrega por ter intimidade com outra pessoa é a aliança. Essa é a aliança que Deus firma com aqueles que têm intimidade com Ele, a unção. A unção é o símbolo da aliança no mundo espiritual, que essa pessoa tem uma intimidade com Deus. E conforme os anos forem passando, maior essa intimidade vai ser, maior a unção e o poder de Deus na vida dessa pessoa. Por quê? Porque isso é prova que essa pessoa tem uma intimidade com Deus. Aleluias. Deus seja louvado. Irmãos, vai chegar o tempo de nós buscarmos a Deus em profundidade, em ter um relacionamento mais profundo com Deus. Ei, irmãos, que nós possamos falar como Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, conforme a gente vai tendo um relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai entendendo o que agrada a Ele, o que desagrada a Ele, o que deixa feliz, o que deixa triste. Irmãos, muitas das vezes quando eu vou ter o meu relacionamento ali, o meu momento com Deus de oração, e muitas das vezes eu já chamo: o Espírito Santo, vem ficar comigo, vem me ajudar. E é o Espírito Santo que nos ajuda, irmão, é o Espírito Santo que nos ensina a orar, é o Espírito Santo que nos ajuda a todas as coisas. E tem dia que eu sei que Ele está alegre, Ele está feliz, e assim que eu chamo Ele, eu sinto o seu poder. Por quê? Porque a presença de Deus a gente não sente, a gente sente é o poder. Então quando o Espírito Santo Ele chega, Ele faz notória a sua presença através do poder dEle. Então eu sinto uma eletricidade, eu sinto algo sobre mim. Assim que eu falo Espírito Santo, Ele vem sobre mim e meu corpo treme. Às vezes é uma eletricidade por todo o meu corpo. Então começa ali o meu relacionamento com Ele, eu começo a passar ali o meu tempo com Ele, de oração, conversando com Ele. Tem dias que eu sei que Ele está feliz, então meu coração se enche de alegria. Eu sei que Ele está feliz. Eu vou compartilhar essa outra revelação com vocês. Esse Espírito Santo, quando eu disse Espírito Santo, eu senti Ele vindo. Só que quando eu senti o Espírito Santo, eu senti que Ele estava em silêncio. E eu também fiquei em silêncio. Como eu já expliquei aqui sobre os segredos da oração. A oração não é um monólogo onde só uma pessoa fala. A oração é o que? Um diálogo onde as duas pessoas conversam. Então ali eu chamei o Espírito Santo para a gente conversar. E eu senti que Ele veio, como sempre. Ele deixa eu saber que quando Ele chega, eu senti ali o seu poder sobre o meu corpo. E então eu vi que Ele chegou e Ele estava em silêncio. E eu fiquei em silêncio também. Depois de 5 minutos, eu perguntei: Espírito Santo, está tudo bem? Eu sei que o Senhor é Deus, mas eu sei que quando o Senhor está alegre, quando o Senhor está bravo, mas hoje eu sinto que o Senhor está diferente. O Senhor está bem? O Senhor está triste? Então, de repente, eu senti uma pontada muito forte no meu peito. Eu senti uma pontada muito forte no meu peito, uma angústia muito grande. Uma angústia, mas era uma angústia, não era uma angústia, uma tristeza normal, era uma angústia de morte. Sabe assim, quando você perde um ente querido que você ama muito, e vem aquela tristeza profunda de perda? Foi isso que eu senti. Nesse exato momento eu senti essa angústia muito forte. Só quem já perdeu alguém que ama, uma mãe que perdeu um filho que perdeu uma mãe, um pai, ou um parente, alguém que você ama muito, sabe essa angústia, essa tristeza de perda de alguém que você ama muito? Foi isso que eu senti. Eu senti essa angústia muito, muito forte no meu peito. Era uma dor muito grande e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a chorar, porque doía demais. E até falando agora, ainda eu sinto essa dor, sabe? E essa dor era muito forte, muito forte, muito forte. E eu comecei a chorar, comecei a dizer: Espírito Santo, o que é isso? O que está acontecendo? Que dor é essa? Aí o Espírito Santo falou comigo: é o que eu estou sentindo. Você não me perguntou como eu estava. Eu estou sentindo essa dor agora. Eu disse: Espírito Santo, o que significa isso? Que dor é essa? E o Espírito Santo começou a falar comigo: essa dor que você está sentindo
É a dor que eu sinto todos os dias, todas as horas, todos os momentos, de pessoas que estão indo para o inferno, de pessoas que se afastaram de mim, que se afastaram de Deus, que morreram não apenas a morte espiritual, mas a morte física também. Porque enquanto a vida há esperança, mas quando elas, a partir do momento que elas se afastam de mim, eu já sinto uma dor. Só que a dor fica mais profunda ainda quando elas morrem aqui na terra. E então acontece a morte eterna, que elas vão viver eternamente longe de mim. E o Espírito Santo me disse assim, falando sobre a Trindade. E o Espírito Santo falou assim: essa é a dor que nós sentimos. Essa é a dor que nós sentimos todos os dias, todos os momentos. Essa é a dor que nós sentimos. E eu senti naquela dor que parecia que eu não ia suportar de tanto que doía o meu peito. Aquela dor terrível de perda. E o Espírito Santo falou assim: essa é a dor que nós sentimos, essa é a dor que o Pai sente quando um filho dele morre e vai viver eternamente longe dele. Irmãos, entenda uma coisa: Deus ama. A Bíblia diz que Deus não tem amor, que Deus é amor. Deus é amor. Irmãos, entenda uma coisa. Por exemplo, a gente tem um filho. E a gente acompanha esse filho desde o momento que ele nasce. A gente acompanha esse filho nos primeiros passos, nas primeiras palavras. E a gente acompanha esse filho crescendo, crescendo. Aí quando esse filho chega muitas das vezes na adolescência, na juventude, ele se rebela, fica rebelde. Mas a gente deixa de amar o filho? Não. Da mesma forma, Deus não deixa de amar. Por mais que os filhos pequem contra ele, se rebelem contra ele, ele é um pai, ele ama seus filhos. Ele está o tempo inteiro ali amando seus filhos, por mais que os filhos são rebeldes. Mas muitos desses filhos não se arrependem e vivem longe de Deus. Mas Deus está o tempo inteiro ali amando. Mas quando não há jeito, quando esse filho chega a morrer, Deus está ali. E o seu coração começa a sofrer. E o seu coração começa a doer. Por quê? Porque são os filhos de Deus. São os filhos de Deus. Por mais que o filho é mau, é rebelde, não quer Deus, isso não anula nada. Deus ainda é o nosso Pai. Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe foi Deus que criou. E como Pai se compadece do Filho, e como Pai, Deus sempre vai sofrer por esses filhos. Deus sempre vai sofrer. Da mesma forma, você que tem um filho que é rebelde, e às vezes esse filho só te dá dor de cabeça, mas você não deixa de amar porque você é um pai, você é uma mãe que ama esse filho. E, por exemplo, esse filho, ele começa a mexer com coisa errada e ele morre. Você vai parar de amar esse filho por ele ser rebelde, por ele ter morrido? Não. O amor nunca acaba. O amor nunca acaba. Da mesma forma é Deus. Deus tem os seus filhos. E muitos filhos não querem saber de Deus. Muitos filhos rejeitam Ele como pai. Mas não é por isso que Deus vai deixar de amar eles. Deus sempre ama. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Essa é a essência de Deus. E o Espírito Santo me disse: vocês não compreendem isso. A humanidade ainda não tem capacidade para compreender esse amor de Deus. Essa essência de Deus, que Deus é amor. Porque tem gente que pensa que o amor é só alegria, só felicidade. Não entende que o amor também, como Paulo escreveu dizendo, que o amor tudo sofre, que o amor tudo crê, que o amor tudo suporta. E isso, irmãos, faz parte do amor, isso faz parte da essência de Deus. Deus suporta. E eu comecei a chorar, sentindo aquela dor que parecia que ia rasgar o meu peito. E eu disse: Deus, como o Senhor, como o Senhor suporta essa dor, como o Senhor vive com essa dor? Eu não suportaria viver com essa dor. E o Espírito Santo novamente disse: vocês humanos, a humanidade, o Espírito Santo novamente me disse: a humanidade não tem capacidade para entender isso. Porque assim como um pai jamais esquece um filho que morre, assim Deus jamais esquecerá um filho seu que morreu, que está no tormento eterno. Deus vai sofrer também. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. E a gente não entende, irmãos. Muitas das vezes a gente não consegue compreender que Deus é amor, a gente não entende. E muitas das vezes a gente está ali praticando pecado, como filhos rebeldes, machucando o coração de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que um filho faz algo que desagrada o pai fica triste, o coração do pai fica triste. Quem é pai e mãe sabe muito bem disso. Irmãos, e muitas das vezes nós estamos assim com o nosso Pai Celeste, e nós estamos pecando, nós estamos ferindo o coração dele, e ele está ali triste, mas ele é o nosso Pai, ele nos ama, e ele não
quer que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos se salvem. Mas infelizmente as pessoas viram as costas para o Pai. Muitas pessoas viram as costas para Deus, não querem Deus. Mas sabe de uma coisa? A essência de Deus é amor. Deus ama. Deus te ama. Deus ama a humanidade. Ei, irmão, isso é amor. Amor não é apenas receber, amor é dar. Lembre-se, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Jesus amou tanto a humanidade que deu a sua vida. Amor não é apenas receber, amor também é dar. Isso faz parte do amor. Irmãos, se a gente verdadeiramente soubesse o que é amar a Deus, a gente, irmãos, muitas das vezes a gente não pecava, porque tem gente que não quer pecar por medo de ir para o inferno. Mas quem ama a Deus verdadeiramente, ele não peca com medo de ir para o inferno ou por medo da consequência do pecado. Quem ama verdadeiramente a Deus, ele não peca porque ele não quer magoar o coração de Deus. Ele não quer magoar o coração do seu Pai. Ele não peca por quê? Porque ele não quer entristecer a Deus. Ele é um filho que ama o Pai ama o filho. Isso é amor. Irmãos, entenda uma coisa. Nós precisamos amar a Deus verdadeiramente. Não apenas dizer da boca para fora, porque amar não é palavras. Amar é atitude. Quem ama demonstra que ama. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Você para de pecar, você abandona a prática do pecado. Você abandona o pecadinho de estimação. Por quê? Porque você ama a Deus. Onde clama, onde faz, onde cai. Nós precisamos amar a Deus, irmãos. Não é esse o primeiro mandamento? Irmãos, se o amor não fosse importante, não seria o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento do Velho Testamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a maioria das pessoas não consegue cumprir nem o primeiro mandamento, quem tirar os outros. Mas vamos começar pelo primeiro mandamento. Se o amor não fosse importante, ele não seria o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso no Velho Testamento. Mas lá em Lucas, no Novo Testamento, Lucas vai mais profundo ainda sobre amar a Deus. E Lucas fala sobre os 4 níveis de amar a Deus, que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Olha só como é amar a Deus. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, vamos ter amor. Vamos amar a Deus em profundidade. Vamos amar a Deus, porque Deus, irmãos, Ele nos ama. Então o Espírito Santo começou a me falar isso, começou a me revelar isso. Sobre o amor, sobre o que ele sente. E naquele dia, então, eu fiquei impactada. Eu mal consegui depois dormir direito, porque aquela dor, irmãos, me acompanhou, aquela dor, aquele sentimento de perca, aquela angústia que o Espírito Santo de Deus estava sentindo. E o Espírito Santo me fez sentir aquela dor. E é isso que a intimidade, irmãos, com Deus nos proporciona. A gente vai conhecer tudo, não apenas quando Deus está alegre, mas quando Deus está triste, quando Deus está com raiva, irado. É assim também no casamento. Você conhece a pessoa quando a outra pessoa está triste. Só de olhar você já sabe que a outra pessoa não está bem. Da mesma forma, quando a pessoa está alegre, você sabe quando o seu cônjuge está alegre. Por quê? Por causa da intimidade. E é assim com Deus. E é assim com Deus. E naquele dia, o Espírito Santo, ele veio, ele estava triste. E então eu fiquei só ali com ele. Ele falando e eu só pude ficar ali com ele porque eu não tinha palavras. O que eu poderia dizer para Deus? Eu só disse assim: Deus, eu estou aqui. O Senhor está sofrendo, mas eu estou aqui, tá? Eu estou aqui. E o Espírito Santo ali. E eu sentindo aquela dor que o Espírito Santo de Deus sente. E eu não tinha palavras. E eu não sabia o que dizer. Eu disse: Deus, eu apenas estou aqui. Se o Senhor está triste, eu também estou triste, eu estou aqui. Deus, eu não sei nem o que dizer para o Senhor, depois de entender toda essa revelação do amor de Deus, que Deus é amor, do que Deus sente pelos seus filhos que vão passar a eternidade longe dele, que Deus nunca para de amar eles. Depois de saber de tudo isso, eu disse: Deus, eu estou aqui. Eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui. E eu te amo. Eu te amo, Deus. Eu te amo e eu estou aqui. E a partir daquele momento, irmãos, eu entendi. Eu entendi um pouco mais sobre o amor. Sobre Deus. Quando diz Deus é amor, realmente, Ele é amor. Deus é amor. E eu entendi um pouco, através dessa revelação do Espírito Santo, como Deus ama. E se a gente pudesse amar um pouco mais a Deus,
Se a gente pudesse amar um pouco mais a Deus, então eu digo para você, ame mais a Deus. Ame mais a Deus. Quando você entender o amor de Deus, quando você entender o amor de Deus por você, quando você entender a grandeza do amor de Deus, você vai ver que a sua vida vai mudar. E você não vai mais pecar por medo da consequência do pecado, ou por medo de ir para o inferno. Você vai deixar de pecar, por quê? Porque você ama a Deus. E você não quer machucar o coração do seu pai, você não quer machucar. E se caso você pecar, se caso você escorregar e acabar pecando, você vai se arrepender e vai dizer, pai, me perdoa. Me perdoa, não foi minha intenção pecar contra ti, não foi minha intenção entristecer o seu coração, não foi a minha intenção de te entristecer, porque eu te amo. Eu te amo. E é isso que a intimidade faz, irmão. A intimidade faz a gente se aproximar mais e mais. E conforme o tempo vai passando, essa intimidade vai aumentando. E nós precisamos, irmãos, cada dia Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós precisamos, irmãos, ter um relacionamento mais profundo com Deus. Ter um relacionamento mais profundo com Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos amar a Deus. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus te ama. Se nunca ninguém disse isso para você, Deus te ama. Se os seus pais aqui na terra não te amam, saiba, o Pai Celeste te ama. Ele ama você. Ele ama você. Se ninguém aqui na terra gosta de você, se todo mundo aqui na terra te rejeita, Deus não te rejeita, Deus te ama. Como a Bíblia diz, pode uma mãe, uma mulher esquecer-se do filho que cria e não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa rejeite o seu filho, ainda que essa abandone o seu filho, Deus todavia jamais te abandonará, jamais se esquecerá de você. Deus te ama. Deus te ama. Guarde isso no seu coração. Lembre-se disso. Quando você se sentir sozinho, quando você se sentir triste, Deus te ama. Oh, eu sinto o Espírito Santo aqui. Ele te ama. Deus te ama. Que você possa sentir esse amor te tocar. Que você possa sentir esse amor tocando no seu coração. Que você possa ser inundado pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, que esse amor agora possa te tocar profundamente, que possa curar as feridas do seu coração. Lembre-se, você não está sozinho, Deus te ama. Apenas abra o seu coração e entenda que Deus, Ele te ama. E Ele quer ter um relacionamento profundo com você. Ele quer ter um relacionamento profundo com você, mas você precisa tomar uma posição na sua vida. Você precisa decidir amar a Deus e viver por Deus. Porque, irmãos, Deus está à procura de homens e mulheres segundo o seu coração, que o amem de todo o coração, que o amem em profundidade. Deus, nessa última hora, está à procura de pessoas que realmente o amem, para que Ele possa, então, firmar uma aliança eterna e ter uma intimidade profunda. Aleluia. Amém, irmãos? E é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para me estar compartilhando com vocês um pouco dessas revelações e compartilhando um pouco sobre o amor de Deus. Que nessa última hora nós possamos ter mais amor. Então, andar em amor, em santidade, em justiça, em verdade. Que o amor de Deus venha reinar no nosso coração. Que nós possamos manifestar não apenas os dons espirituais, mas o amor de Deus para toda a humanidade. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?